que alegria estarmos juntos novamente pelo grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Nós estamos em dezembro, o final do ano se aproxima e com ele a chegada do Natal. O nosso aniversariante ilustre será comemorado. E é inevitável que neste momento em que essa data tão especial para nós está se aproximando, nós pensamos muito mais em Jesus nesse momento. A imagem do Cristo se faz mais presente em nossa mente, em nosso coração. Nós percebemos as pessoas mais solidárias, com mais vontade de ajudar uns aos outros, porque este momento que se aproxima, que é o aniversário de Jesus, é isso que ele nos traz. Nos traz reflexões, momento de pensarmos em como somos, em como estamos agindo diante da nossa vida, como estamos vivendo a nossa vida. Então este momento é muito importante para refletirmos sobre tudo isso. E pensando neste momento tão especial, neste mês de dezembro, com essa comemoração tão importante para nós cristãos, o grupo Aulas da Vida traz como tema o chamado de Jesus. O chamado do Cristo para todos nós. Como Jesus nos chama? Que chamado é esse? Que tarefa temos a cumprir nessa nossa existência? E coube a mim trazer para vocês hoje, como parte deste tema, o tome sua cruz e siga-me. Vamos refletir um pouquinho sobre essa nossa cruz, o que significa tomarmos a nossa cruz para seguirmos Jesus. No Livro dos Espíritos, questão 268, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem de passar constantemente por provações? Então, nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes para, com o nosso trabalho, alcançarmos a angelitude, alcançarmos essa perfeição, nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos. Esse é o objetivo da nossa criação. Nós somos criados para atingir essa plenitude de perfeição. É lá o final onde devemos chegar. Então, Kardec pergunta se até alcançarmos esse estado de pureza perfeita, se todo espírito tem que passar constantemente por provações. Não existe outra maneira de chegarmos até essa pureza perfeita? E os espíritos respondem que sim, que nós temos que passar constantemente pelas provações. Mas eles também nos fazem um alerta, uma advertência, no sentido de entendermos essas provações. Porque normalmente, quando falamos em provações, podemos pensar muito em provações materiais. Pensamos muitas vezes em provações materiais. Mas os espíritos respondem a Kardec que essas provações nem sempre é da maneira como o entendemos. Porque vejamos, eles continuam a resposta. Havendo então o espírito se elevado em certo grau, mesmo ainda sendo imperfeito, já não tem tantas provas a sofrer, porque já conquistou um certo grau de elevação. Então, assume deveres que não são penosos para ele e que lhe auxiliam no aperfeiçoamento. Então, vamos entender essa resposta dos espíritos a Kardec. Então, sim, nós sempre estamos passando por provas, até atingirmos esse estado de pureza perfeita. Mas nem sempre as provas são só materiais, E porque nós, às vezes, a entendemos assim. Existem variados tipos de provas.
Então, muitas vezes, quando vemos uma pessoa, um espírito que vem à Terra e se torna um missionário, quantos exemplos, né, não temos aí de missionários? Então, muitas vezes não compreendemos o trabalho desse espírito, porque como um espírito de uma grandeza moral, de tanta bondade, amor ao próximo, pode sofrer tanto? Então vamos aqui pensar em alguns exemplos que vai ilustrar melhor essa nossa fala. Nós temos vários missionários, né, que já passaram pelo mundo, nos dando muito exemplo de como viver essa nossa vida. Então nós temos Madre Teresa de Calcutá, nós temos Chico Xavier, né? Nós temos Francisco de Assis, Gandhi, Irmã Dulce e outros. Então, todos missionários que viveram para a humanidade, cada um com o seu trabalho específico, cada um no seu local, mas abrangendo o máximo de pessoas em suas atitudes. E são conhecidos no mundo, porque são missionários. São missionários que nos trouxeram o exemplo de como viver a nossa vida, de como conviver com as pessoas, de como cuidar do próximo. E ainda assim, com toda essa grandeza moral e espiritual, ainda assim, eles muito sofreram por privações materiais. Se formos analisar a vida de todos eles, todos que eu citei aqui, nenhum deles tinha nada para se chamar de seu. Eles dependiam sempre do auxílio, da ajuda. Eles não tinham riqueza, conforto material em hipótese alguma. E mesmo assim fizeram tudo o que fizeram. Porque são missionários, são exemplos para nós. São exemplos de que não precisamos ter todo o conforto, toda a parte material equilibrada para fazermos o bem. Pelo contrário, basta termos o quê? Amor ao próximo, que é o que Jesus veio nos ensinar. E dito isso, vamos falar então daquele que foi o maior missionário que a Terra já viu. O maior missionário, com os maiores exemplos, o próprio Jesus. Jesus foi um missionário. Trouxe para nós o Evangelho vivo, que era ele. Trouxe para nós toda a sua exemplificação, todo o seu ensinamento, que temos até hoje e teremos sempre, para nos orientar. Então, Jesus foi aqui para nós, no planeta Terra, o nosso maior exemplo, o nosso maior missionário. E também não tinha nada para chamar de seu. Mas aquele coração enorme, o sentimento enorme, né, a bondade enorme, a vontade de sempre auxiliar todo o irmão, é isso que ele nos trouxe, esse ensinamento. Então, esses missionários, eles tinham essas provações da falta de recursos, de não ter o conforto, de estar sempre lutando, né, na conquista das coisas, mas o que eles queriam conquistar era a paz e a bondade, a luz íntima, não a parte material. Então, eles, apesar de terem essas provações, eles não tinham necessidade de passar por essas provações materiais, mas são escolhas daquele espírito que já tem um maior entendimento. E além de se ajudar, né, a elevar-se ainda a algo mais, porque apesar de toda essa bondade, apesar de todo esse trabalho missionário, ainda são espíritos que estão buscando um grau maior de elevação. Eles ainda não chegaram naquela perfeição absoluta que Kardec pergunta aos espíritos. Eles ainda estão em trabalho, mas muito mais elevados que nós. Então, eles vêm para nos dar o exemplo. E por isso essas privações, porque eles escolheram assim, né? Então, para eles não foi penoso.
Apesar de todo esse sofrimento, né, da parte material, do não conforto, né, de sem recursos, para eles não foi penoso, porque justamente era o trabalho que eles buscavam, para auxiliar muitas pessoas e nos dar este exemplo. Então, sim, os espíritos respondem que sim, nós temos constantemente provações a passar. Só que essas provações variam de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa busca. É isso que eles responderam então para Kardec. O Espírito Emmanuel, né, em toda a biografia do Chico Xavier, em tudo que ele escreveu através da mediunidade de Chico Xavier, ele nos deixa claro que a evolução, ela não dá saltos. Nós vamos conquistando aos poucos, com o nosso esforço, com a nossa boa vontade, com o nosso trabalho, nós vamos conquistando patamares mais elevados. Então, nós vamos de trabalho em trabalho, subindo um degrauzinho, mais outro degrauzinho, e assim nós vamos conquistando. Então, a evolução, ela não dá saltos. Não dá para nós, não dá para os missionários, né, esses espíritos já mais elevados, não. Tudo é questão de conquista, trabalho do espírito. Então, nós temos que trabalhar para conseguir atingir essa nossa pureza perfeita. Nós temos que trabalhar. Na questão também do Livro dos Espíritos, questão 192, nós vamos entender um pouco melhor essa questão da evolução. Kardec então pergunta, pode, desde esta vida, né, desta vida de agora, a vida que estamos vivendo, então pode, desde esta vida, por uma conduta perfeita, um espírito superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Emmanuel já nos trouxe a resposta. A evolução não dá saltos. Então, os espíritos respondem a Kardec que não. Não é possível. Não é. Então, nós percebemos que a nossa evolução ela é uma conquista gradativa. Nós temos todas as nossas experiências, né, no plano material, no plano carnal, para que possamos colocar em prática aquilo que estamos aprendendo através do nosso esforço, através do nosso trabalho, através da nossa boa vontade em progredir. Então, realmente a evolução não dá saltos. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos aqui, encarnados hoje no nosso planeta Terra. E esse nosso planeta, ele é de provas e expiações. Nenhum espírito aqui, que esteja encarnado aqui, nenhum espírito está ileso dessas provas ou dessas expiações. Cada um, claro, dentro da sua necessidade, do seu grau de merecimento, né, da sua condição de entendimento, né? Então, aqui é um mundo de provas e expiações. E nós estamos aqui todos para aprendermos, para trabalharmos, para evoluirmos. Só que a evolução é gradativa. A evolução é aos pouquinhos. Aos pouquinhos nós vamos evoluindo. E ainda dentro dessa resposta que Kardec fez, da pergunta que Kardec fez aos espíritos, se podemos então, se temos hoje uma conduta perfeita na nossa vida, então por que passarmos, né, por tantas provações? Não podemos já dar aquele salto e já nos tornarmos espíritos evoluídos se nós temos uma conduta perfeita hoje? Isso Kardec está perguntando. Então os espíritos já responderam que não é assim que a evolução se processa, não é assim que conquistamos essa evolução, né? Eles já responderam que não. Por quê? Porque aquilo que hoje, como espíritos encarnados hoje,
aquilo que entendemos como bondade, como conduta perfeita, né? Aquilo que entendemos hoje assim está muito, muito além do que verdadeiramente é sermos bondosos e termos uma conduta perfeita. Nós entendemos a bondade e essa conduta perfeita que diz Kardec dentro dos limites do nosso entendimento, que ainda são precários, ainda são imprecisos. Nós temos muitas dificuldades ainda em termos esse entendimento completo. Então, os Espíritos nos dizem assim: ora, se nós somos limitados no entendimento, se a nossa consciência ainda não está totalmente ampliada para as verdades absolutas, para as leis que nos regem, para as verdades universais, estamos ainda buscando, estamos ainda conquistando um pouco aqui, um pouco ali. Se nós temos essas limitações, que são grandes ainda, como podemos entender essa bondade, essa benevolência? Como podemos entender essa conduta perfeita? Dentro das nossas limitações. Então, como podemos ser verdadeiramente bondosos e perfeitos se somos tão limitados? E por isso os Espíritos respondem a Kardec que não é possível, porque nós concebemos uma conduta perfeita dentro do nosso entendimento, dentro da razão nossa, que ainda não está totalmente de acordo com as leis que nos regem, com as leis de Deus. Então, nós temos que ir conquistando essa sabedoria, conquistando esse conhecimento, trabalhando com responsabilidade, mostrando essa boa vontade, para futuramente, sim, conquistarmos esse entendimento. Porque ainda não somos bondosos, como Jesus nos mostrou. Ainda não amamos o nosso próximo como Jesus nos ama. Ainda não conseguimos perdoar os nossos irmãos como Jesus nos perdoa. Ainda nem fazemos a caridade que já entendemos ser necessário, né? Como entendia Jesus a caridade. Estamos então ainda tão longe, né, desse entendimento perfeito que não podemos achar que a nossa conduta é perfeita, porque a nossa perfeição ainda é tão limitada quanto o nosso entendimento. Por isso a evolução não dá saltos, é uma conquista, e aos poucos nós vamos chegando lá. Uns espíritos com maior lentidão, por conta de demorar para demonstrar a boa vontade, escolher sempre caminhos errados. Outros espíritos um pouco mais rápido, porque já compreendem melhor, né? E já estão buscando com mais afinco. Mas todos nós temos muito trabalho a fazer. E nós já estamos nessa conquista. Já fomos piores, já fomos mais limitados ainda. Então nós estamos em processo, estamos construindo a nossa economia espiritual, estamos trabalhando na nossa evolução, estamos nessa conquista. E isso é maravilhoso. E estarmos aqui, encarnados, é uma excelente e primordial oportunidade de trabalharmos tudo isso que já estamos aprendendo. Por isso devemos agradecer a vida, porque a vida é um manancial infinito de possibilidades de trabalho do espírito. Porque na espiritualidade nós trabalhamos, nós estudamos, né? Nós buscamos o conhecimento, nós até nos aprimoramos ali no plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Mas nós vamos demonstrar mesmo tudo aquilo que aprendemos, né? Aquilo que já estamos construindo em nós, é no plano material. Porque aqui estão as nossas maiores dificuldades, as nossas desavenças, os nossos maiores desafios. Então o trabalho é aqui. Por isso aqui é a expiação, por isso aqui é a prova. Nós estamos aqui em prova, estamos aqui nessa escola que é o mundo, para vermos se conseguimos
passar daquela necessidade que ainda tínhamos. Se já conquistamos algo para seguirmos adiante. Então, são os degraus que vamos conquistando aos poucos. Por isso, é importante termos essa ideia, é importante termos essa noção, esse entendimento da necessidade de estarmos aqui e da necessidade do que passamos. É muito importante termos esse conhecimento. Por quê? Porque quando as dores nos chegam, quando as dificuldades nos chegam, quando os dissabores nos chegam, o que fazemos de imediato? Reclamamos. Reclamamos. Nos achamos injustiçados pela vida, porque nós não merecemos, nós temos uma conduta perfeita. Mas devemos lembrar, a nossa ideia de bondade e perfeição está muito longe do que Jesus nos trouxe, do que o Evangelho nos diz. Então, não estamos verdadeiramente tão bondosos e perfeitos assim, porque temos limitações no nosso entendimento. Então, se recebemos essas dificuldades uma vez ou outra, se recebemos os dissabores, né, se nos desequilibramos em alguns momentos, nós devemos agradecer. Agradecer não quer dizer ficarmos felizes por estarmos sofrendo. Ninguém fica feliz por estar sofrendo. Claro que ninguém quer o sofrimento, ninguém quer um dissabor, ninguém quer uma tristeza na vida. Não, nós queremos ser felizes e Deus quer que sejamos felizes. Ele é o nosso Pai, Ele nos quer o melhor para nós. Mas se recebemos da vida qualquer dificuldade que seja, que possamos então agradecer, não no sentido de ficarmos felizes, mas no sentido de entendermos que o que está chegando para nós é o melhor que poderia chegar naquele momento. Porque é oportunidade de buscarmos o nosso crescimento e sofrermos menos. A partir daí, então. Então, sem a revolta, mas com o entendimento, nós devemos agradecer, porque são oportunidades. O irmão difícil que convive comigo é a alavanca para o meu crescimento espiritual. Porque através de entender aquele espírito, através de compreender, através do perdão que eu venha ter com ele, eu vou estar construindo a minha evolução espiritual. Então, compreendendo tudo isso, torna-se mais fácil esse entendimento da gratidão. A tudo nós temos que agradecer, porque estamos aqui e estamos prontos para esse trabalho, ou deveríamos estar. Estamos buscando esse entendimento. E o que chega para nós é para aliviar o nosso futuro. Se passarmos bem, se passarmos com tranquilidade, se passarmos com mansuetude e com força e fé de superarmos com dignidade os nossos problemas. Mantendo essa fé de que somos sempre auxiliados, nunca estamos sós, nunca estamos sós. Nós temos que ter isso bem na nossa mente, no nosso coração. Somos auxiliados sempre, em todos os sentidos, em tudo que nos acontece, nós somos auxiliados. Então devemos agradecer, sim, agradecer as dificuldades, porque elas nos trazem oportunidade de trabalho. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós viemos aqui para trabalhar, para crescermos, para evoluirmos. Né? E as dificuldades, porque é assim que aprendemos, nos traz essas oportunidades. Então devemos sim agradecer. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus nos faz um convite, que se quisermos, após Ele, caminhar com Ele, se quisermos caminhar ao lado de Jesus, então que tomemos a nossa cruz
e sigamos. O que Jesus quer dizer com essa frase, essas palavras de que temos que tomar a nossa cruz? O que Jesus quer dizer para nós? Jesus quer nos dizer que temos que buscar a nossa responsabilidade, que temos que entender que estamos aqui a nosso trabalho íntimo. Essa é a nossa cruz, o entendimento das nossas responsabilidades, porque costumamos muito colocar a responsabilidade da nossa vida no ombro dos outros, nas circunstâncias, nas injustiças, na vontade de Deus. E não é assim. Então, tomemos a nossa cruz, entendamos que temos a responsabilidade da nossa vida e do nosso destino. Entendamos o nosso trabalho, a nossa tarefa aqui nessa nossa existência. Então, tomemos a nossa cruz e sigamos a Jesus. No livro de Richard Simonetti, no livro O que Fazemos Neste Mundo, ele, bem no início, já na apresentação do livro, ele nos traz uma pequena história, bem singela, mas que vai nos trazer grandes reflexões. E eu vou então ler aqui para vocês. Chama-se O Copo de Água. Conta a sabedoria yogi que Narada, um discípulo que morava ao lado do Senhor do Universo, quis conhecer a ilusão. Então saíram ambos, Narada e o Senhor do Universo, saíram pelo mundo para atender à aspiração de Narada. Ele queria conhecer a ilusão. Em dado momento, disse-lhe o Senhor do Universo: Narada, tenho sede, traga-me um copo de água. Imediatamente o discípulo saiu em busca de água fresca. Bateu na porta de uma casa e atendeu a porta uma jovem muito bonita, muito doce, muito gentil. Apaixonaram-se, casaram-se e tiveram vários filhos ao longo dos anos. A sogra de Narada, então, uma viúva muito rica, veio a falecer, deixando-lhe muitos negócios e uma grande fortuna. Ele se viu, então, rico, cercado de conforto e bem-estar com os seus entes queridos. Até que chegou um dia uma epidemia que alastrou-se por toda a região. Narada, então, deixou tudo e partiu com sua família. Em viagem de barco, foram colhidos por uma grande tempestade. O barco virou e Narada lutou muito para não morrer afogado. Pela manhã viu-se na praia, acordou ali, percebendo em desespero que sua família toda tinha morrido. Ele era o único sobrevivente. Chorou copiosamente pela perda de seus patrimônios, pela perda de seus entes queridos. Se viu sem nada. Então ouviu uma voz que lhe era familiar, dizendo: Narada, onde está o meu copo de água? Há meia hora você saiu para buscá-lo e não voltou. Ainda tenho sede. Então Narada compreendeu. Ele saiu para pegar um copo de água para o Senhor do Universo e se perdeu em ilusões. Singela essa historinha, mas de muita importância, de grande ensinamento. Aqui então o autor, Richard Simonetti, diz que nós não devemos nos sentir culpados porque não estamos errados em procurar o nosso conforto, em procurar o nosso crescimento material aqui na Terra, né? Em procurarmos conquistarmos nossas coisas, ter uma vida melhor, em construirmos a nossa família. Obviamente que isto não é errado. É também trabalho do espírito, enquanto está aqui encarnado. É vivermos no mundo,
né? Batalharmos para termos mais conforto, mais qualidade de vida material também. Então isso não é errado, isso não é condenável, pelo contrário. Mas vivermos única e exclusivamente para isso, em detrimento das coisas do espírito, aí sim é um grande erro, porque aí vamos nos perder em ilusões. Quando Jesus nos diz para tomarmos a nossa cruz, é isso que Jesus está nos dizendo, está nos orientando para o verdadeiro entendimento das nossas responsabilidades, que não podemos, em detrimento do espírito, nos focarmos apenas na matéria. A matéria é para a nossa sobrevivência material, sobrevivermos aqui encarnados. Mas o principal objetivo de estarmos aqui é tomarmos a nossa cruz, é tomarmos o nosso entendimento de que somos espíritos imortais e de que tudo aqui é passageiro, tudo aqui nós vamos deixar, tudo. Nós vamos levar aquilo que construímos em nós, na nossa intimidade. Por isso, nós temos que prestar muita atenção e compreendermos as ilusões do mundo. A vida nos traz grandes ilusões, nos fornece possibilidades de seguirmos muitas ilusões. E as ilusões, elas chegam até nós e são aceitas por nós porque ainda temos na nossa intimidade, na nossa individualidade, sentimentos inferiores. Nós temos ainda o orgulho que faz com que queremos, né, que busquemos a admiração dos outros, que busquemos a obediência dos outros, naquilo que achamos que é o correto. É o nosso orgulho. Nós temos também em nós, em muitos momentos, uma maldade de enxergarmos apenas o pior nos outros. É a ilusão que estamos nos perdendo. Nós temos também nós, muitas vezes, o desânimo que nos traz a preguiça, a inércia, a falta de vontade de buscarmos aquele trabalho que necessitamos fazer, tanto material quanto do espírito. Nós temos também muitas vezes em nós, e às vezes até exacerbada, a vaidade que nos faz sentirmos superior aos nossos irmãos, em qualquer sentido, é a vaidade. Nós temos também a revolta é uma grande inimiga da evolução nossa, porque não nos deixa compreender as verdades como elas são, não nos deixa abrir a consciência e os olhos do espírito para entendermos essas verdades que Jesus nos trouxe, que o Evangelho nos traz. Então, tudo isso, meus amigos, todos esses sentimentos e outros também que trazemos ainda enraizados na nossa individualidade, são portas abertas para que a ilusão chegue até nós e a aceitemos. Porque o mundo está cheio de ilusões. Como Narada se perdeu, nós os perdemos em muitos momentos. E Jesus espera e pede tão pouco para nós. Pede apenas que tomemos a nossa cruz. Pede a nós que entendamos o valor da vida espiritual e possamos guiar as nossas condutas, guiar os nossos passos dentro do Evangelho que Ele nos trouxe, dentro dos seus exemplos, das suas palavras, dos seus ensinamentos. Como o Mestre do Universo pediu apenas um copo d'água a Narada, Jesus também apenas nos pede isso. Siga-me. É o que Jesus nos pede. Siga-me. Tome tua cruz e siga-me. Então, meus amigos, é isso que tomar a sua cruz quer nos dizer. E há uma profunda e grande diferença entre as ofertas, as ilusões da vida e a solicitação de Jesus. Porque as ilusões da vida, elas nos remetem a tudo que é externo a nós, a tudo o que possamos mostrar aos outros. E Jesus não.
Jesus nos pede tudo o que é da nossa intimidade. Jesus nos pede porque o Evangelho de Jesus é um sol de espiritualidade. O Evangelho de Jesus tem a luz que se dirige ao nosso íntimo, ao nosso interior, à nossa individualidade. Então Jesus nos pede o trabalho do Espírito. O trabalho que nem todos vão ver, mas que nós vamos ver, que nós vamos sentir e que Jesus também está vendo. Arrepende-te e crê. E, se quiseres encontrar a luz na ressurreição divina, nega a ti mesmo. Toma a cruz do testemunho constante no bem e segue meus passos. É o pedido do Cristo. Que possamos deixar as ilusões da vida e nos voltarmos às verdades do Espírito e seguir os passos de Jesus. E o Evangelho que Ele nos trouxe, Sua palavra, Sua presença, que é o Evangelho vivo, Sua figura, Seus exemplos, é esse manancial de oportunidade. E em Espiritismo não basta crer, não basta apenas crer, é preciso renovar-se. Eu agradeço a atenção de todos vocês e desejo a todos um feliz e abençoado Natal, com muita luz, com muita paz, com muita harmonia, e que 2023 seja um ano de muitas conquistas pessoais do Espírito para todos nós. Obrigada.